Aleluia, glória a Deus. Quebrar o protocolo, Salmo 125. Salmo 125. Verso 1. Diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para todo sempre. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, que o teu Espírito Santo seja sobre aqui a tua igreja. Pai, nos conduza, nos abençoe. Pai, que o teu Espírito Santo ministre nos nossos corações essa manhã, desde a escola bíblica até o culto. Pai, que a palavra do Senhor seja aplicada, seja verdadeira, seja entendida, compreendida. Pai, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, mas que ela seja aos nossos corações, trazendo direção, trazendo graça, trazendo restauração, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como o ar que fala e pode me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Você vai ministrar sobre a vida do seu irmão. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo, pode crer em mim. tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Amém, querido Senhor, se faz presente sobre as nossas vidas. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Nós não escondemos nada diante do nosso Senhor, que possamos depender e confiar. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada Sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo pode ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade.
quando me sondas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enches de tua paz. Mais uma vez, teus olhos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, e tudo pode ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enches de tua paz. Quando tu olhas para mim, me enches de tua paz. Quando tu olhas para mim, me enche de tua paz. Pai, que possamos depender e confiar no Senhor. E saber que a fidelidade do Senhor é sobre as nossas vidas. Possamos ter o olhar do Senhor a cada dia sobre nós. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração essa manhã. E te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos como igreja do Senhor, de adorar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de exaltar ao Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, eu queria continuar ministrando sobre Esdras. Quinta-feira começamos, uma sequência de mensagens. E eu queria continuar. Queria ler Esdras 4, 24. Esdras está depois de Crônicas, Antigo Testamento. Amém? Depois de Crônicas. Diz assim: assim a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, que o teu Espírito Santo ministre sobre a tua igreja essa manhã.
Pai, nos traga aqui o alimento necessário para a nossa vida, para a nossa caminhada, em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Eu quero fazer aqui um overview, como a gente diz muito aí no trabalho, ou uma revisão, ou trazer luz aos conhecimentos anteriores. Nós estamos falando aqui de Esdras, nós ainda não vimos a pessoa de Esdras na história, mas os estudiosos aí falam que esse livro, né, foi escrito por ele, embora no início não tenha o nome dele. E aqui vai falar da restauração ou da reconstrução do templo, ok? Então o templo havia sido destruído no Império Babilônico. A igreja, né, vamos falar assim, contextualizando, havia sido destruída. Todos os utensílios do templo haviam sido levados para a Babilônia. Muitos utensílios de ouro, prata, né? Todo tipo de riqueza que havia no templo. E é muito interessante você ver que o templo, quando Deus manda construir o tabernáculo antes do templo, era muito organizado. A própria arca era banhada em ouro. Então a gente prega um evangelho, né, contrário à questão da prosperidade, da riqueza. Obrigado, Zé. Mas é uma verdade que aquilo que nós fazemos para o Senhor tem que ser o melhor. Deus sempre vai querer de nós o melhor. E eu não estou falando de dinheiro. É preciso que a gente reconheça o Senhor, né? Todo o meu esmero em servir ao Senhor, em contribuir na casa do Senhor, em ser para a obra do Senhor, precisa ser o melhor. Então, havia sido saqueado o templo, destruído o templo, e agora, passado aqui, cumprindo as profecias de Isaías, de Jeremias, vem aqui a construção ou a reconstrução do templo. Ok? Aqui em Esdras, a gente vai ver aqui Deus levantar uma pessoa que é Ciro. Ciro, vai comigo aí em Esdras 1. Eu não posso fazer toda a mensagem de quinta, porque senão vai ficar completo, né? Esdras 1:1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, do profeta Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro. Espírito com E minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo, porque é o espírito de Ciro. Ou seja, Deus foi lá no interior de Ciro e falou com ele: ô, você é ímpio, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Quero que você faça isso, isso e isso. Então, Deus levanta ali Ciro, né, que dá ordens para que se proclamasse em todo o reinado, que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Ou seja, Deus mandou Ciro reconstruir o templo. Ciro havia dominado Babilônia, Babilônia era o reinado maior, e Ciro foi lá e governou sobre Babilônia, destruiu, né, a Babilônia, vamos falar assim, e agora Deus pega e manda Ciro reconstruir o templo, ok? Então, Deus levanta uma pessoa, e eu trouxe uma mensagem na quinta-feira, que é o Deus do impossível. O título dela era Casa Edificada, mas usei Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Nada impede a obra de Deus. E eu terminei o culto de quinta-feira com esse versículo, falando que a obra do Senhor parou. E hoje, essa manhã, eu quero falar: a obra do Senhor não para. A obra do Senhor não para. É preciso que nós entendamos que a obra do Senhor não pode ser paralisada. Amém? O povo de Deus estava motivado. Vai comigo em Esdras 3, ainda fazendo aqui
um overview, um conhecimento, né? Quando o povo começa a ver que o templo está sendo reconstruído, o povo se alegra muito. E esse deve ser o nosso sentimento, o nosso prazer com as coisas do Senhor, com a casa do Senhor. Então, Esdras 3, verso 11. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E eles ficavam cantando aquilo. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria, e assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Olha que coisa gostosa. Por um lado, né, de ver a alegria da construção do templo, e pelo outro, a tristeza no coração de ter que refazer algo que não precisaria, né? Havia sido destruído. O pecado havia destruído o primeiro templo. Né? O desvio moral do povo de Deus fez com que todo o povo fosse julgado. As trevas sempre se levantam contra a obra do Senhor. O povo está alegre, o povo está motivado, feliz de ver a reconstrução do templo. Esdras 4, 5. Contrataram conselheiros para frustrar os planos deles, do povo de Deus. Fizeram isso durante todo o reinado de Círio, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, o povo de Deus estava edificando, trabalhando para reconstruir o templo, mas do outro lado levantou pessoas que não queriam ver a reconstrução do templo. E essas pessoas maquinaram, elas fizeram projetos malignos para frustrar de toda forma, para impedir a construção do templo. Ainda no verso 4, no capítulo 4, verso 24, né, que é o que nós lemos. Ou seja, aquilo que eles haviam preparado teve êxito, e assim a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida. Ou seja, que tristeza. Que tristeza. Ficou parada a obra do Senhor. Irmãos, a obra de Deus na sua vida não pode ser paralisada. Ah, pastor, mas eu já sou crente, já batizei, legal minha vida com Deus. Não, você não entendeu. Ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser avançada, é preciso crescer, é preciso desenvolver a nossa vida com o Senhor. Eu queria que você fosse em Esdras 5, e aqui basicamente eu começo a mensagem. Eu quero ler do 1 ao 5. Esdras 5, do 1 ao 5. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome de Deus de Israel que estavam sobre eles. Então Zorobabel, filho de Seutiel, e Jesuá, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região do lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem essas muralhas? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse a resposta
por carta sobre isso. Eu paro aqui. Havia sido dada uma ordem, o povo paralisou a obra, e ela permanece um período paralisada. Deus levanta profetas e fala assim, ó, quer saber? A obra de Deus não pode parar. Vão começar de novo, vão recomeçar. E ali eles recomeçam. E ali vem aqueles que tiveram outrora, né, minado o projeto deles, e outra vez começa a colocar em xeque o direito, a legalidade deles reconstruírem o templo. A gente precisa entender que há uma verdade espiritual aqui. Eu estou trabalhando para o meu desenvolvimento cristão, meu templo pessoal, eu e Deus. Acontecem algumas condições adversas que paralisam a minha fé. E uma vez que a minha fé é paralisada, ela precisa ser retomada. É preciso haver uma palavra de Deus sobre a minha vida para que eu recomece. Então eu preciso pegar essa condição para que eu reconstrua a minha vida. Para que eu esteja na direção daquilo que o Senhor quer. Então aqui, na palavra dos profetas, eles pegam e começam a reconstruir. E aqui há algo espetacular. E se a gente quer ter êxito na nossa vida, se a gente quer ter sucesso, como ministério, como família, aqui tem uma chave, um entendimento que precisa ser claro. Chegaram para eles e perguntaram, quem é o líder de vocês? Quem está autorizando? Me dá nome aí, para eu saber quem é que está movendo esse negócio aí, porque eu vou tratar com ele. Ou seja, nós estamos fazendo uma grande obra em Moriá. É o Alisson que está fazendo? Ou somos nós? A causa é pastoral? A causa é da liderança ou é da igreja? Na minha casa, a responsabilidade do meu lar, ela é só minha, do marido? Ela é só da esposa? Não. Quando se constrói, todos constroem, todos edificam, todos precisam edificar. E aqui eles queriam um nome, depois eu quero voltar nesse ponto. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar. Eles continuaram e não pararam. Queridos, enquanto eu e você não nos despertarmos, enquanto a igreja não despertar, que Deus faz, que Deus levanta condições, Deus faz o impossível, Deus move o coração de Dário, um cara que era rei, um cara que não era judeu, um cara que não iria assistir o culto lá na igreja, vamos falar assim. Deus levanta o coração dele para autorizar, para fazer algo em favor do reino de Deus. E isso é uma verdade na nossa vida. Deus levanta o que tiver que levantar, para que haja uma edificação na nossa vida, na nossa casa. Deus levanta. Deus move corações. Amém? Continuando o verso 6 do capítulo 5. Eis a cópia da carta de Tetanai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bezenai e os seus companheiros, os Arfazaquitas, que estavam deste lado do rio. Enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos. Ao rei Dário, toda a paz. Saiba que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo desconstruído, com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes, e a obra está sendo feita com diligência, e avançando nas mãos deles. Eu quero parar aqui. O rei Dário, eles estão construindo. E eles estão de maneira diligente.
Há um negócio fora do comum. Até o inimigo precisa reconhecer, gente, a nossa seriedade, o nosso compromisso. Eu quero parar aquela... Mas deixa eu falar para você, Dário. Os caras lá são bons no que faz. São organizados. A coisa funciona. Tem um projeto e eles estão avançando. Isso aqui é algo poderoso, irmãos. Lembra da Torre de Babel? O ímpio construindo, eles não alcançaram a torre ao céu, mas o projeto, o coração, a energia, o foco chegou aos céus. Tocou o coração de Deus. Deus olhou e falou assim, gente, que povo unido, que povo organizado. A gente precisa entender que há algo sobrenatural nisso. Nós precisamos ser em casa um. Nós precisamos ser no ministério um. Cadê a igreja? Domingo é o dia do Senhor. Nós precisamos de unidade. Então aqui, né, aqueles que não queriam o avanço da obra de Deus, escreve lá para o Dário, que já é outro rei, porque o tempo havia se passado, o Ciro havia autorizado, agora já é Dário, outro rei, e agora eles estão escrevendo, ô rei, deixa eu te falar para você, outro rei havia paralisado aquela obra, um autorizou, o outro parou, e agora eles começaram por conta própria. Você está sabendo disso? Eles têm autoridade para fazer isso? Olha que bom moço que eles são, verso 9. Perguntamos aos anciões, e assim lhes dissemos, quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem essa muralha? Além disso, perguntamos também pelos nomes deles, para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei o nome dos homens que são chefe deles. E assim foi dada a resposta. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há muitos tinham sido construído, ao qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Eles tiveram algum nome? Tinha alguém responsável? Alguém lá falou assim, ah não, é o Zé Maria lá que é o responsável. Nós estamos construindo porque o Zé Maria autorizou. Não. A obra era de todos. Todos almejavam a reconstrução do templo. Um só coração. Um só propósito. E aqui é lindo, as respostas que me deram foram, nós somos servos do Deus dos céus. Nós vamos fazer uma casa para o nosso Deus. Verso 12, mas depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus à ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador, e a quem disse, pegue estes utensílios e vá e leve ao templo de Jerusalém, que é a casa de Deus, e seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém, e daí para cá o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, olha que palavra maligna. Agora, ó senhor Dário, se te parecer bem ao rei, ele contou toda a história, né,
se te parecer bem ao rei, que se busque nos arquivos, rei da Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir essa casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isso. Ou seja, nós não queremos o mal deles, mas eu só quero ser bom moço e te avisar. Tem algo acontecendo aqui e você não está vendo, estão fazendo alguma coisa debaixo da sua barba. Na realidade, o que eles queriam era frustrar. E aqui, né, o rei Dário vai mandar levantar a informação, vai pesquisar. E aqui acontece o segundo, quando Deus tem uma obra na nossa vida. Nada paralisa a nossa obra. Deus havia tocado em Ciro para que ele fosse instrumento para liberar e estartar aquela obra. E agora, novamente, os inimigos queriam interromper a obra do Senhor. E o que acontece? Verso 6, capítulo 6, perdão. Então o rei Dário deu ordem, e foi feita uma busca nos arquivos do rei da Babilônia, onde se guardavam os documentos, em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média. Se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se oferecem sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 27 metros, e a sua largura será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo palácio real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Ou seja, há uma carta maligna querendo que o rei levantasse, vai que Deus tocasse no coração dele, né? Deus entre aspas, né? E ele fala assim, não, eu não autorizei, quer saber de Ciro? Não, essa obra não vai continuar. Mas Deus é Deus de propósitos. Já havia sido dada uma ordem que dos cofres do rei sairia o recurso para a reconstrução do templo. Pastor, a igreja pode receber o dinheiro de alguém influente da cidade? Se o coração dele é a construção, é a edificação, não vontade própria e interesses pessoais, pode. Problema nenhum. Tem base bíblica para isso? Acabamos de falar a respeito. Acabamos de falar a respeito. Mas esse não é o ponto, foi só um entendimento. Então aqui nós vemos toda uma base para que a obra não fosse paralisada. E qual é a ação do rei Dário? O que Deus faz? Irmãos, quantos de nós somos pessoalmente influenciados pelo mundo e paramos a obra de Deus na nossa vida por causa do mundo? E aqui Deus levanta condições para fazer a obra de Deus andar. Na realidade, se nós olhamos para o mundo com amor, entendendo que o mundo precisa de nós, a nossa vida não é paralisada. Eu saio para comer um cachorro quente e eu não consigo externar, né? Eu não consigo deixar de externar o amor de Deus. Eu não me conformo com essa condição. Eu sou transformado pelaquilo que eu vejo, porque eu quero marcar o tempo à nossa geração. É preciso que haja em nós o querer reconstruir, querer a salvação do outro, querer a transformação do outro. Esdras 6:6. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai,
e os seus companheiros, os arfazequitas, que estão do outro lado do rio. Fiquem longe daquele lugar. Uau! Vocês que me escreveram a carta, que estão preocupados que aquilo lá seja paralisado. Deixa eu falar para vocês. Fique longe de lá. Não quero que vocês vão lá pôr o dedo. Está entendendo? Olha como é que Deus faz, irmãos. Deus vem de encontro ao coração do rei Dário. E ele dá uma ordem. Não atrapalhem a construção do templo. Verso 7. Não interrompam as obras desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos e os judeus para reedificar essa casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do Eufrates. Opa! Gente, deixa eu falar para vocês, aqui, vocês só vão lá liberar dinheiro, vocês vão lá pagar, vocês vão financiar aquela obra. Estão entendendo? Não é para vocês ir lá atrapalhar, não. Mas vocês vão ter que ir lá e patrocinar, vocês vão ter que ir lá e financiar. Todo o recurso que eles precisarem, vocês vão oferecer. Mas como é que Deus faz, irmãos? Também estou decretando que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem essa casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente as despesas a estes homens, para que a obra não seja interrompida. A obra de Deus não pode ser interrompida. Deus levanta recursos, Deus opera. Deus é o dono do ouro e da prata. Também lhe seja dado dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam, novilhos, carneiros, cordeiros para o holocausto, ao Deus dos céus, também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes. Ou seja, o que o sacerdote pedir, vocês entregam. Verso 10. Isto para que ofereçam sacrifício de aroma agradáveis ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Qual o papel da igreja? Orar pelos governantes. Abençoa a igreja. Contribua lá, porque eles vão orar por mim. Eles vão fazer a obra. Também estou decretando que se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome, derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda a diligência. Irmãos, o que nos impede de construir? O que nos impede de fazer a obra do Senhor? É Deus que supre. É Deus que faz. Todas as coisas vêm dEle. Todas as coisas é dEle e voltam para Ele. É preciso confiar no Senhor. É preciso descansar no Senhor. Queridos, nós aprendemos muitas verdades nesse texto, nessa história. É preciso que haja aqui entendimento. A igreja está para a família está para a igreja. Construir o templo fala de construção de nós mesmos. Eu e você somos templos do Espírito Santo. Ah, mas o meu templo está meio derrubado, as portas foram queimadas a fogo. É preciso haver
restauração do templo. É preciso que haja transformação. Como nós estamos? Como está a sua vida com Deus? Onde passa a sua vida? Onde passam os seus pensamentos? Onde passa a sua história? O que lhe falta para você construir a sua vida? Ou reconstruir a sua vida? Nós somos chamados a ser templo do Espírito Santo. Talvez um dia esse templo foi lindo, mas hoje está destruído. Ou estamos desesperançosos, estamos desacreditados, mas Deus opera, Deus libera decretos, Deus ministra na nossa vida, Deus manda recurso, Deus manda direção. A reconstrução do templo, ela demorou uns 20 anos. Não existe evangelho pronto de apertar botões. Tudo que se constrói leva um tempo. As coisas que realmente têm valor demoram um tempo. Não existe evangelho instantâneo. Não existe, irmãos. É preciso entender que há uma reconstrução. A partir do decreto de Dário, o que aconteceu? Olha comigo o verso 13. Esdras 6:13. Então Tatenai, o governador da região, deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram, com toda a diligência, segundo o que o rei Dário havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e terminaram segundo a ordem do rei de Israel, segundo o decreto de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. A obra foi concluída. A obra foi concluída. Há uma palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se faz novo. Há uma palavra liberada para sermos esse novo rei. Para ser esse novo templo, é preciso passarmos por transformação. É preciso passarmos por crescimento. Aqui agora, para terminar o capítulo 6, há 2 verdades. Quando se constrói um templo, precisa haver dedicação do templo. E precisa celebrar a Páscoa. Um templo que não está pronto, não consegue se dedicar a Deus. Um templo que não está pronto, não tem jeito de celebrar a Páscoa. Verso 16. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número da tribo de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Todos estavam envolvidos na construção, todos estavam envolvidos na dedicação. O que é dedicação do templo? Senhor, nós construímos esse espaço,
Tudo que está aqui é para o Senhor, é do Senhor. Nós dedicamos, nós entregamos ao Senhor. Reconhecemos que é teu. Nós fizemos, mas é do Senhor, é para o Senhor. E assim é a nossa vida. Senhor, esse templo é do Senhor. O Senhor edificou, o Senhor restaurou. Senhor, tenha domínio sobre ele. Senhor, eu dedico a minha vida ao Senhor. Senhor, a minha vida é para te servir. A minha vida é para fazer para o Senhor. Então, um templo pronto, ele pode ser entregue, ele pode ser dedicado ao Senhor. Um templo em ruínas gera ruínas na vida dos outros, gera destruição na vida dos outros. Quando nós dedicamos o templo, nós celebramos a Páscoa. O que é Páscoa? O que é Páscoa? Ressurreição de Cristo. O que é Cristo? Salvação, vida nova, graça. Uma vez que o templo foi reconstruído, uma vez que o templo foi dedicado, encontramos graça. Celebramos Páscoa. Há salvação. Há favor. Não adianta ter um templo, se não houver dedicação e se não tiver celebração. O que a igreja celebra hoje? Cristo. Esquece o dia do calendário Páscoa, que é Páscoa. Páscoa é todo dia. Páscoa é Cristo ressurgindo ou ressuscitando corações diariamente. Aqueles que estavam mortos são vivificados. A igreja, ela se torna hospital quando ela tem Páscoa todo dia. Todo culto tem que ter Páscoa. O renascimento, a restauração. A igreja é chamada a ser reconstruída, a ser estabelecida, a ser dedicada a fazer a obra, a gerar vida, a gerar cura, restauração. Nós aprendemos com a obra, com a restauração, que por mais destruído que outrora fomos, o Senhor tem reconstrução, o Senhor tem restauração. Deus restaura, Deus faz nova todas as coisas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós somos chamados como igreja a construir vidas, a restaurar templos. Essa manhã, eu e você somos chamados a sermos reconstrutores, a fazer uma obra com diligência. Quem são as pessoas que não têm os seus templos prontos? Quem são as pessoas que têm templo pronto e não conseguem se dedicar a Deus? Não sabem celebrar a Páscoa? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todos. Aquele que crê encontrará a Páscoa, será salvo, será salvo. Irmãos, aqui não é uma religião, não é uma denominação. A igreja é chamada a reconstruir. A reconstruir. Como nós precisamos restaurar templos. Quando nós somos reparadores de templos, a igreja vai estar cheia. A igreja vai ser edificada. A mensagem de quinta foi casa edificada. E a mensagem de hoje é: a obra do Senhor não para.
A obra do Senhor não pare, irmãos. Não pare a obra do Senhor. Não pare. Feche seus olhos. Talvez você conheça alguém que precisa terminar a sua obra. Mas talvez você conheça alguém que não iniciou a sua reconstrução. Um dia encontrou o favor do Senhor, o amor do Senhor, mas algumas pessoas se levantaram e aquela obra foi paralisada. Pai, desperta a tua igreja. Pai, aqueles que estarão ouvindo essa mensagem depois. Pai, desperta a tua igreja. Pai, desperta a tua igreja. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha levantar, Senhor Deus, no nosso meio, uma geração forte, uma geração santa. Pai, eu não falo isso aos jovens, eu falo isso a toda a igreja. Não é um, não é dois, é todos. Uma unidade de propósito, uma construção, uma restauração. Pai, nós não podemos parar a nossa vida espiritual. Pai, nós somos chamados, ó Deus, a fazer uma grande obra. Uma grande obra. Pai, como é bom podermos sermos encontrados na Tua casa, Pai, edificando a Tua obra, entendendo a importância e aquilo que nós precisamos ser, aquilo que nós precisamos fazer. Pai, desperta as nossas vidas. Pai, desperta cada um de nós. Pai, desperta o Teu povo. Pai, que haja alegria, que haja celebração a cada edificação de templo, em nome de Jesus. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Pai, adoramos ao Senhor e, Pai, te louvamos porque o Senhor é aquele que estende as mãos. Amém, Senhor. Pai, o Senhor é aquele que estende as mãos.
O Senhor é aquele que tem abraço, que tem afavo. Pai, o Senhor é verdadeiramente Deus de amor, Deus de graça. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu queria te dar a oportunidade de trazer seu dízimo e oferta, você que trouxe, amém? Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao Senhor por todo o teu favor, pela palavra ministrada. Pai, porque nós a cada dia pela tua palavra vemos o teu grande poder, como a mão do Senhor é poderosa. Pai, nós te louvamos porque nós reconhecemos através das nossas vidas, de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, de toda a provisão que o Senhor tem trazido. O Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem direciona. Pai, abençoa cada lar. Pai, abençoa cada lar, cada filho, cada dizimista, cada ofertante. Multiplica. Pai, nos dê graça. Pai, nos dê direção, provisão, em nome de Jesus. Pai, também apresentamos nossos alvos, nossos pedidos. Pai, apresentamos aqui cada pedido. Pai, o Senhor é quem conhece. Pai, seja o Senhor aqui a ler, seja o Senhor aqui a trazer resposta. Pai, nós sabemos que o Senhor tem respondido, que o Senhor tem feito, porque muitos são os testemunhos do teu povo. E nós te damos graça. Pai, também apresentamos aqui algumas vidas. Pai, o Miguel, a Maitê. Pai, visita essa casa, Senhor. Muda a sorte, restaura. Pai, apresenta o Theo, o Guilherme, o Luiz Felipe, Pai, a Celina, Pai, a Dona Marlene, a Dona Hebe, Pai, a recuperação da cirurgia da Rosane. Pai, visita a Cássia, Senhor, muda a sorte dela. Pai, venha sobre a vida da Dona Laura, da Débora, do Guilherme, do Eustáquio, da Maria do Eustáquio. Pai, o Senhor Geraldo, Pai, a Carminha, Pai, a Dona Ofélia, a Mona Lisa, o Maico Oliveira, a Regina, Pai, o Yuri, o Enio, o Eugênio, a Elci. Pai, seja sobre a vida da Elci. Pai, eu apresento o Maicon e a Ellen. Pai, a sua recuperação. Pai, que o Senhor venha fortalecer. Pai, que o Senhor venha curar. Pai, abençoa, Deus, a cada dia, teu povo. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que estamos no horário, tranquilo, graças a Deus. À noite estaremos aí, em nome de Jesus, o Senhor assim nos permitindo, né? Que possamos adorar ao Senhor a cada dia em espírito e em verdade. Amém? Vamos ficar de pé? Pai, nós agradecemos ao Senhor. Pai, o domingo é dia do Senhor e nós te louvamos. Somos gratos ao Senhor por todos os teus feitos, pelas tuas maravilhas. Pai, continue nos conduzindo, continue sustentando o teu povo, direcionando o teu povo. Pai, que a palavra do Senhor continue sendo rema, sendo remédio, sendo cura, sendo restauração. Pai, nos abençoa a construir os nossos templos. Pai, nos dê graça, que cada um construa o seu templo, que cada um seja atalaia na vida do seu irmão, com graça, com amor, em nome de Jesus. Pai, guarda os teus filhos, leva cada um para a sua casa, debaixo da tua proteção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe, vão em paz, em nome de Jesus.